E bora falar de Túnel do Amor? Bom, eu tinha parado na briga entre a Lari e o Paulo, por causa daquela história que a Lari deitou lá com o Bruno na cama, e ela falou que tava só conversando, e na verdade ela tava dando uns beijos lá, e o Paulo achou ruim. Depois a Lari foi questionar por que ele tinha achado ruim, o que ele tava falando e tal. Beleza, a gente tinha parado aí. E até então eu tinha falado no último vídeo que na hora da treta, que rolou toda essa treta com a Lari e com o Paulo, não sabia cadê o Bruno. Bom, mas tudo bem. À noite ele já estava aí, ó, dormindo com a Lari e com a Lisa. Bem bonitão ele. Enquanto isso, na outra casa, o Vini estava dormindo com a Betina e com a Isa. E que elas são amigas, né? Os dois meninos são amigos e as duas meninas que estão dormindo com os dois meninos nas duas casas são amigos. Então tava tudo certo. Acho que sim, tava tudo certo, eu acho. Bom, antes de eu continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o seu like. Gente, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, que além do Túnel do Amor, eu tô falando também sobre a Grande Conquista. Quando você não quiser ver de um, você vê de outro, mas também se você não estiver assistindo nenhum dos dois, acompanha aqui que eu conto um resumo de tudo que tá acontecendo nesses dois realities, e aí você também me ajuda. O Bruno voltou falando com a Isa que a Lari tinha pedido pra mandar ela. Que quando o Bruno falou que a Isa tinha cogitado de mandar o Guto, a pessoa, a Lari falou, não tem nada a ver, eu quero que ela mande você. E a Betina escutou essa conversa, a Betina virou a cara de novo pro Bruno. O que eu acho engraçado, que ela tinha começado a curtir, ela não falou nada com o Bruno, ela se enfesou em um determinado momento, não lembro nem porquê, que eu falei nos episódios anteriores, e ela começou a ficar com queria brincar, de ficar com todo mundo na festa, saiu beijando todo mundo, o Bruno ficou super mal. Aí quando o Bruno gostou da Lari e começou a querer encontrar com a Lari, enfim, se soltar um pouco mais, a Betina que achou ruim, então eles estão lá tendo mini DRs, porque a Betina ouviu essa conversa do Bruno com a Isa sobre ele ir num date com a Lari. A Lari tentou de novo conversar com o Paulo, mas o Paulo não tá querendo mais, ele parece que não confia na Lari, não tá afim. Mas ela tá tentando forçar, inclusive no episódio de ontem, ela quis dar uma forçadinha pra dormir com ele, mas ele falou que ele não quer, pelo menos por enquanto ele não quer, por causa de toda a situação que rola, né, que a Lari ficou com um monte de gente, aí depois a Lari ficou com o Bruno, e aí ele ficou meio enciumado, ele não curtiu e ele não tá querendo e a Lari tá meio que forçando. Gente, o Arthur é muito figura. Eu falo pra vocês que o Arthur precisava ir pra Fazenda, ele é maravilhoso. Ele tava lá sentado todo sério, porque a galera já tá vindo conversar comigo de jogo. Porque a galera já tá pensando em jogo e eles já estão vindo, a cara dele. Aí depois ele tava lá. E a galera já tá pensando em jogo e estão querendo vir saber a minha opinião pro jogo, tá vendo? Eles não sabem que eu sou meio assim, mas eles vêm querer saber a minha opinião pro jogo. Todo pose de jogador, gente! O Arthur é muito figura, mano. Ele tá na maior pose de jogador. Então a gente tá falando do Túnel do Amor. E o Arturo, ele tá na vibe como se ele tivesse no Big Brother ou na Fazenda. Ele tá naquela vibe. Gente, mandaram o moço pro reality errado, por favor. Precisa mandar esse moço pra Fazenda. O Vini foi tentar se acertar com a Pamela. Ficou lá nos embromeixos, pra quê? Pra tentar não tomar voto, né? Mas pode ficar tranquilo, Vini, porque pelo que as especulações que estão acontecendo, os votos vão na Lisa. E a Lisa já sacou isso, que elas estão querendo votar na Lisa pra Lisa sair e o Vini ficar livre, pra elas aproveitarem dele, pra tirar uma casquinha dele. A Dani falou no DEP. E as três ali estão comunando essa história. Mas eu tô falando do capítulo de sexta já fazendo umas observações com o capítulo de segunda, né? Mas tá tudo bem. O Guto foi falar pra Isa que meio que tá curtindo ela. Não entendi, foi nada. Sério, porque ele fica lá na pegação com a Vicky, eu nem vejo nada assim dele com a Isa. E aí ele foi falar que tava curtindo, só que aí no episódio, isso na sexta ainda, só que na segunda ele já tava falando que ele gosta de ficar com a Vicky, que eles transam, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, mas com a Vicky ele pode ser ele, e com a Isa, ele curte a Isa, mas é diferente, ele sente que ele não pode ser ele, mas
e com a Isa é diferente do que com a Vicky. Não explicou direito, também não entendi, porque eles estão lá com umas troquinhas de ciúmes entre eles, mas eu não vejo grandes movimentações ali entre os dois. Coisa de doido. Ana Clara entrou pra fazer o shipper do túnel. Então, o primeiro foi a Isa. Ela tinha que shippar alguém pra ir no date com a Lari. Ela escolheu o Bruno. E depois o Henry, que foi o outro shipper. E o Henry escolheu a Isa pra ir no date com o Matheus. O date do Bruno e da Lari foi totalmente no escuro. Mas como eles já inclusive já tinham conversado que esse seria o date que eles estavam querendo se encontrar. Eles já também tinham acabado de ficar juntos lá na casa da Casa Solar. Então eles ficaram lá se pegando no escuro, nada de novo. O Arturo foi dar uma ideia no Lamela, falando que ele tá muito ali na curtição e não sei o quê, que ele pode ser o alvo. O Arturo tá dando uma de jogadores de Fazenda Big Brother. Falando que ele pode ser o alvo, porque ele não sei o quê, ele não tá se entregando. Porque, olha, eu, na sua posição, eu ficaria preocupado, porque eu não tô fazendo as coisas, eu não tô não sei o quê, e blá blá blá. O Lamela nem deu muita bola pra ele. Maravilhoso. Depois o Bruno ficou tentando se acertar com a Betina, tentar roubar uns beijinhos dela, ela não quis. Ela tava virando a cara pra ele e fugindo dele, gente. Ela não queria beijar ele, não. Ela não ficou afim, não. Depois eles foram de novo. Ele foi de novo tentar se acertar, mas eles não estão conseguindo conversar, não. Nenhum fala direito, nem o outro fala direito. Na verdade, ela meio que... Eu acho que ela tá meio que preguiça. Eu acho que ela cansou, eu acho que ela enjoou dele. E ela não tá mais conseguindo, não tá mais querendo falar, não tá mais querendo explicar a situação. E tá tacando foda-se, entendeu? É isso que eu tô percebendo. Já no episódio de ontem, a Isa foi pro date com o Matheus. E o date foi chamada de vídeo. Então eles estavam com o celular e eles se viam no telão e ficaram conversando. Gente, xoxo, hein? Nossa, pior date de todos. Não por conta de ser por vídeo, mas os dois muito xoxos, sons sem graça. Sem graça total. Aí a Lisa foi conversar com o Vini por causa da história da anaconda que as meninas começaram a falar na frente da Lisa. Como se o Vini tivesse mostrado, aberto o box pra mostrar para as meninas. E ele não fez isso. Ele falou que ele não fez isso, que ele tava no box tomando banho. E parece que isso não é novo. Parece que isso já tem um tempo. Mas também, pelo que então deu a entender, que elas foram olhar ele no box. E não ele foi mostrar para elas. E aí, enfim, ele explicou pra Lisa. A Lisa largou pra lá, porque ela já entendeu que as meninas estão fazendo de tudo pra provocar. E aí depois eles foram pro quarto do amor. Acho maravilhoso. Ele foi mostrar a anaconda pra Lisa no quarto do amor. A Dani tava pulando no colo do Pedro. Mas pulou no colo com força. Depois os dois foram pra cama. Depois... Meu Deus, ela tava em cima do Pedro, hein? E foram pra cama e caía o edredom. E lá, só que o que eu acho pior de tudo, gente, é que na hora que eles estão lá fazendo as coisas no quarto, tem uma galera atrás gritando, sabe? Uma galera lá no quarto, não sei o que, não sei o que. A galera da casa falando, sabe? Incentivando, não sei o que. Mano, eles estão... Tá embaixo do edredom. O que a galera tá gritando? Cale-se! Fica na tua. Coisa chata. Ai, credo, que inconveniente, gente. Sério, que inconveniente. Veio um shipper novo, que é um shipper da própria Ana Clara. Ela fez o suspense e shippou a Dani com o Arturo. Lembrando que a Dani tinha acabado de dormir com o Pedro, e o Pedro é amigo do Arturo, mas a Dani também já tinha dormido com o Arturo. Dormido embaixo do edredom com o Arturo quando o Arturo foi pra casa. Como ela ficou com o Pedro... A Ana Clara resolveu fazer o shipper dela com o Arturo. Enfim, eles foram no date de dança com aquele fone lá. E aí que eu falo o que é um date legal e o que não é um date legal. Da Isa com o Matheus foi super sem graça. Agora, o da Dani com o Arturo foi super quente. Eles se pegaram, eles se beijaram, ela pulou no colo dele.
ele segurou na bunda dela, porque ela falou, ai, vai aparecer minha bunda, e ele falou, deixa que eu cubro pra não aparecer, e segurou na bunda dela, é uma rolo. Entendeu? Então, nem falaram grandes coisas, mas foi um date muito mais interessante. E aí, aquele moço sem noção do Henry foi, enfim, conversar com a Isa pra acertar aquelas questões lá, gente, que ele já... Lembra que ele tinha falado pra ela que se ela não se sentia segura pra ir de biquíni, então que ela precisava malhar mais e tal, enfim. Ele foi conversar com ela, mas assim, não falou que ele tava totalmente errado, não. Que ele falou, ele sabe que ele errou, mas ela também... Chato, hein, moço? Chato, conveniente. A Dani voltou do date contando pra galera que ela contou pro Arturo que ela dormiu com o Pedro. O Pedro, como assim você contou pra ele? Ah, contei. Ele perguntou, e o Pedrinho? Tá ótimo, tá certo, tem que ser verdadeira mesmo. Por que ela iria esconder, né? Ela não tá devendo nada pra ninguém, não tem por que ela esconder essa situação. Nesse ponto aí eu gostei. Por mais que eu não gosto dela, eu gostei. E depois, de novo, a Betina e o Bruno foram tentar se entender, mas não tá tendo acordo. Eu acho que a Betina não tá afim, gente. Acho que a Betina não tá mais afim do Bruno. Acho que ela cansou. E os meninos, que é o Lamela, o Pedro e o Vini, estavam conversando sobre a votação, sobre estratégia de como eles fariam. E aí eles até falaram assim, se alguém fizer alguma coisa de errado, briga, vamos brigar. Isso o Pedro, a ideia do Pedro. Vamos brigar, porque aí essa pessoa vai se tornar o foco da votação. Estavam conversando sobre isso. Porque ia rolar a festa. E aí começou a festinha. As três, que é a Pamela, a Dani e a Thaís, já estavam armando pra ir beijar. Eu aposto 100 que você dá um beijo no Vini. Não, eu aposto 1000 que eu beijo o Vini. E foi, a Dani pulou no colo dele na cadeira pra beijar ele ficou super sem graça. Super sem graça, o programa terminou com ele com uma cara muito sem graça, e depois ele e a Lisa conversando, e ela falando que sabe que elas estão fazendo isso pra provocar ela, e que ela nem ia levar muito em consideração. E foi isso. Agora, nos próximos episódios vai ter votação. Eu não acho que vai ser no próximo episódio, eu acho que no próximo episódio vai ter a festa, porque aí tem as trocas de casa e os vamos ver se vai ter troca, né? E os desdobramentos da festa. E eu acredito que só no outro episódio, no de quarta-feira, se eu não me engano, que é capaz que vai ter a votação para ser a eliminação. Então eu volto na quinta-feira pra contar como que foi o episódio de terça e de quarta, porque um episódio só não dá muito conteúdo pra gente falar, tá bom? Por isso que eu volto a cada 2 ou 3 episódios, pra conseguir fazer um compilado ali legal, e aí a gente consegue associar também e juntar uma coisa de um lado, outra coisa de outro, tá bom? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até mais. Fui!